Se você acompanha esse canal aqui com frequência, você já deve ter visto alguns vídeos meus falando sobre a origem do Islã, a Reconquista, as Cruzadas e por aí vai. E todos eles envolvem diretamente ou indiretamente conflitos entre cristãos e muçulmanos na Idade Média. E essas eram tretas das bravas, pois a velocidade com que o Islã cresceu em termos de territórios conquistados desde a sua origem, dominando terras que até então pertenciam a cristãos, é algo extremamente impressionante. É um verdadeiro fenômeno militar mesmo. Então, só para você ter uma ideia, em 632, que é o ano da morte de Maomé, né, o Islã já dominava toda a Península Arábica. Então, partindo daí, em menos de um século, os seguidores de Maomé tomaram praticamente todo o Oriente Médio, o Egito, o norte da África, e daí, atravessando o Estreito de Gibraltar, em 711 eles varreram do mapa o reino visigótico e conquistaram a Península Ibérica por inteiro. Ou quase, na verdade, né, já que uma pequena resistência cristã se formou no extremo norte da Espanha. Mas mesmo assim, não se passou nem um século desde a origem do islamismo e eles já tinham tomado uma parte importante da Europa. Então a única impressão que se podia ter dos caras é que nada poderia parar eles. Tendo em vista esse avanço avassalador e vendo que a Espanha havia caído tão rapidamente, a conclusão óbvia que qualquer um tiraria neste tempo é que era questão de tempo até eles se apoderarem de toda a Europa, e consequentemente a jovem cristandade seria esmagada por completo. Dessa forma, em 721, o próximo objetivo dos muçulmanos que já haviam conquistado toda a Espanha era simples: atravessar os Pirineus, uma cadeia montanhosa que separa a Espanha da França, e subjugar o Reino Franco que dominava aquela região. A essa altura, o Reino Franco já se lançava como uma potência promissora, porém, problemas internos e a própria forma como os francos enxergavam as táticas de batalha já deixavam na cara que o exército franco não era nem sequer páreo para os sarracenos. E daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Mas antes é bom a gente deixar claro que a importância dessas circunstâncias, pois se os francos caíssem diante da tempestade muçulmana, nós podemos dizer que sem sombra de dúvidas toda a Europa seria conquistada pelo Islã. Se os francos fossem vencidos, os lombardos da Itália não estariam em posição de rechaçar os assédios muçulmanos. E daí, claramente, Roma, a capital da cristandade, estaria ameaçada de pilhagem, e o surgimento da gloriosa civilização cristã, guiada pelo trabalho incansável da Igreja Católica, ficaria gravemente prejudicado. Bom, mas e o tão poderoso Império Bizantino? Então, o Império Bizantino já estava muito bem ocupado, tendo que deter o avanço muçulmano na frente oriental, e até que ele conseguia, mas com muita dificuldade. Então, se os bizantinos tivessem que lidar também com os ataques vindos do outro lado, ou seja, do lado ocidental de seu império, é bem provável que eles também teriam rapidamente sucumbido. Dessa forma, a história acabou reservando ao Reino Franco mesmo o dever de proteger todo um continente. Mas é como eu disse anteriormente, os francos eles padeciam de graves problemas internos. Desde já há algum tempo, os reis da dinastia Merovingia, que governavam o reino desde a sua formação, tinham se tornado reis extremamente incapazes para um posto de tamanha importância. Tanto que essa época ficou conhecida como a época dos reis indolentes, ou reis preguiçosos. Tal era a fraqueza dos últimos governantes. Desde então, na prática, a função de governar os territórios pertencentes ao Reino Franco ficava delegada não ao rei, mas ao prefeito do palácio, que, só para simplificar, era ali uma espécie de primeiro-ministro muito poderoso. Só que o problema é que isso gerava muitos conflitos de interesses, sendo que as várias regiões que formavam o reino, a Aquitânia, a Provença, a Borgonha, a Austrásia e a Neustria, queriam um prefeito do palácio que privilegiasse a sua região, obviamente. E isso acabou causando muitas disputas e essa foi uma época de uma verdadeira anarquia na França. Então, é neste momento de disputas internas que nós temos o surgimento do personagem principal dessa história toda, Carlos Martel, que após muitas contendas e muitas brigas no Reino Franco, acabou assumindo a prefeitura do palácio. Você já deve ter ouvido falar, né, de Carlos Martel, mas veja que na teoria ele não era o rei dos francos, ele era o prefeito do palácio. Mas como na prática o prefeito do palácio era quem administrava no lugar do rei, Carlos Martel, na prática mesmo, era o rei, mas não carregava esse título oficialmente, entende? Pois bem, o primeiro passo que tornou Carlos Martel uma figura providencial foi que ele conseguiu unir todas as regiões francas, alertando para o problema muçulmano que já se avizinhava. E não era para menos. Em 722, o exército muçulmano já havia atravessado os Pirineus
e já estavam fazendo incursões dentro do território franco, chegando a conquistar algumas cidades ali do sul da França. Porém, o Duque Eudes, da Aquitânia, conseguiu retardar um pouco a invasão muçulmana da França, vencendo a Batalha de Toulouse em 721, o que deteu essa primeira onda de assédio dos árabes e berberes para cima do Reino Franco. Porém, isso obviamente era momentâneo. Todos sabiam que eles voltariam, e voltariam com um exército muito maior e muito mais capacitado. Logo, era preciso também se preparar para a defesa. E nós podemos dizer que a tarefa não seria nada fácil, pois ainda iria levar alguns séculos para a cavalaria cristã se estabelecer de forma eficaz na Europa. Neste tempo, os francos ainda se valiam em grande parte da infantaria, ou seja, eles combatiam sobretudo a pé, no antigo sistema das legiões romanas. Só que vale ressaltar aqui uma informação muito importante. Raríssimas vezes até então, uma infantaria conseguiu vencer um exército composto por cavalaria no campo de batalha. E é aqui que as coisas se complicam, pois o grosso das tropas muçulmanas era formado por cavalaria. Mas vamos agora para o que interessa. O ano é 732 e os mouros, seguidores de Maomé, avançam como uma avalanche em direção ao norte até atingirem a cidade de Tours. E estava para começar nada mais nada menos que a célebre Batalha de Poitiers, a Batalha do Tudo ou Nada. A batalha onde ou os francos venciam e repeliam de uma vez por todas o progresso do Islã na Europa, salvando assim a pele da civilização ocidental, ou eles perdiam e abriam as portas da cristandade para os sarracenos trazerem a sua destruição. Durante uma semana, Ocidente e Oriente se estudaram sem que nenhum dos lados se atrevesse a partir para cima do outro com tudo. Só que isso, pro lado dos muçulmanos, não interessava muito, pois além de levarem vantagem técnica e numérica, os muçulmanos não estavam preparados para o frio do inverno que já estava se aproximando. Dessa forma, os seguidores de Maomé, liderados por Abderrahman, pouco acostumados com derrotas, logo viram que os soldados francos cobertos de ferro eram mais disciplinados do que qualquer outro exército que eles haviam enfrentado até então. Além do mais, as falanges do exército cristão se demonstravam praticamente impenetráveis. Mas mesmo assim, os cavaleiros de Alá resolveram tomar a iniciativa. Ao que tudo indica, o número de muçulmanos era muito maior que o de francos. Estima-se que 15 mil francos estiveram em combate nessa ocasião, enquanto o número de muçulmanos poderia facilmente passar dos 25 mil. Fato é que, no dia decisivo, uma carnificina mútua tomou de conta da batalha. Houve pesadas baixas de ambos os lados. Porém, enquanto parecia que nenhum dos lados levaria uma real vantagem, o Duque Eudes, com seus aquitanos e bascos, surgiu por trás dos inimigos e atacou o acampamento dos árabes. Essa manobra acabou saindo muito melhor do que o planejado, pois o exército islâmico, que estava bem posicionado, vendo que todas as riquezas saqueadas pelo caminho estavam desprotegidas, ficou completamente confuso, sem saber qual seria a prioridade: continuar tentando penetrar a falange franca ou voltar para defender o acampamento. E foi isso que acabou causando uma grande dispersão das tropas árabes, o que poderia ser determinante para os rumos da batalha. Desta feita, vendo a desorganização dos inimigos, Carlos Martel avançou em bloco com seus homens, até que um deles encontrou Abderrahman exposto e pôs fim à vida do general muçulmano com um golpe de lança. Isso certamente foi um duro golpe para os árabes. Eis que caiu a noite e, se aproveitando da escuridão e já não crendo mais na vitória após a morte de seu líder, os muçulmanos fugiram sem que os cristãos se dessem conta. Então bastou que o dia raiasse para que a vitória de Carlos Martel se revelasse completa e incontestável. Poitiers, 732. Vitória prodigiosa que detinha de vez a aventura de guerra santa do Islã no Ocidente. Essa vitória fez aumentar drasticamente a popularidade de Carlos Martel na França, que inclusive foi ponto fundamental para o início da dinastia carolíngia sobre os francos. Ou seja, a dinastia carolíngia começa já com Carlos Martel, que mesmo sem ter uma coroa em sua cabeça, já era na prática o rei dos francos. E no futuro, o neto de Carlos Martel, também chamado Carlos, mas que a história justamente acabou lhe concedendo o título de Magno, Carlos Magno, foi quem elevou o Império Carolíngio a um patamar ainda mais elevado. Inclusive, devido à Batalha de Poitiers, foi que Carlos Martel recebeu esse apelido, Martel, que vem de martelo. E essa era justamente uma das armas que Carlos utilizava em batalha.
E realmente, com golpes de seu martelo, ele esmagou o poderio islâmico em uma das batalhas mais importantes da história do Ocidente. E no mais é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, e se você quer me ajudar ainda mais, você ainda pode se tornar membro do canal e fazer com que todo esse projeto aqui se torne viável financeiramente. Então se você gosta do canal, dá uma força aí porque isso me ajuda muito. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.